Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha de viver esse dia 14 de junho de 2025 e seguiremos na nossa forma de louvar e adorar o Senhor com a nossa meditação no livro de Salmos. O capítulo de trabalho será o capítulo 10 e o versículo será o 6, e nele encontramos o seguinte: diz em seu coração, não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. Nós temos aqui uma situação em que o salmista traz uma relação de, vamos dizer assim, de comportamento de um ímpio. O ímpio, segundo o salmista aqui, é alguém que efetivamente vive na sua arrogância. E nós podemos definir essa arrogância do ímpio justamente pela sua falta de quê? De maturidade, pela sua falta de compreensão daquilo que é sagrado. O ímpio, nesse aspecto aqui, não é aquele que simplesmente pratica um pecado, mas é aquele que pratica um pecado com o conceito de que não há um Criador, de que não há alguém efetivamente grandioso o suficiente para que ele possa se submeter, para que ele possa se prostrar. O ímpio é aquele que, nesse momento, nesse aspecto, é alguém que vive literalmente pela sua arrogância, pela sua preponderância, pela sua altivez. E o salmista, ele vai trazendo várias características. Ele traz que o ímpio ele é alguém que persegue furiosamente o pobre. Ele fala que ele é alguém que se gloria-se do desejo da sua alma. Ele é alguém que blasfema contra o Senhor. Ele diz que o orgulho do ímpio, né? O orgulho faz com que ele não, vamos dizer assim, busque investigar a causa, porque ele é daquela forma tão, vamos dizer assim, truculento, tão desobediente. Ele, em todas as suas, vamos dizer assim, em todas as suas buscas, em todas as suas meditações, vamos usar a palavra de meditação, né, ou todas as suas reflexões, ele não encontra o fundamento de Deus, ele não encontra a presença de Deus. O pensamento do ímpio não traz com que Deus esteja na sua mente, para que a sua mente e o coração possam fazer, por exemplo, uma comunicação, uma via de comunicação, para que ele possa ser transformado. O ímpio, ele se vê sempre atormentado em seus juízos, tanto que as suas decisões sempre buscam, se não buscam, mas elas sempre resultam numa prática maléfica. O ímpio, nós poderíamos dizer que é alguém que efetivamente vive para se distanciar de Deus. E aí, nós poderíamos dizer assim, um ateu, por exemplo, um ateu seria um ímpio? Um ateu, ele caracteriza por esse conceito, porque ele tal. Mas a gente vai dizer assim, mas existem ateus que procuram ter sua vida, vamos dizer, uma vida sensata, uma vida equilibrada, uma vida responsável. Claro, todos nós somos sujeitos a ações de, vamos dizer assim, de comportamentos humanos que podem ser agradáveis e desagradáveis. Mas pelo simples fato dele manifestar em seu coração, manifestar no coração, vamos dizer assim, uma rejeição ao reconhecimento da existência de Deus, esse ateu ele já se classificaria dentro desse conceito, porque na sua essência, o ímpio é alguém que efetivamente não se vê em necessidade de Deus. Mas além dessa característica de um ateu que tem, por exemplo, um comportamento desse aceitável durante a sociedade, nós temos ímpios com uma conduta de vida muito mais, vamos dizer assim, dilacerável, muito mais agressiva. Nós, dentro daquilo que o salmista traz, ele traz também que o ímpio é alguém que se esconde em lugares ocultos, ou seja, de difícil, vamos dizer assim, de difícil compreensão, de andar obscuro. Ele diz que o ímpio, ele mata inocentes, ele coloca o seu olhar sobre o pobre, mas de uma forma perversa. Ele arma ciladas, ou seja, ele se coloca como um leão que está em um covil, pronto na espreita ali para atacar. Ele rouba o pobre. Ou seja, ele está sempre colocando o pobre aqui, e o pobre num conceito assim daquele que é frágil e necessitado. E o que pode caracterizar perfeitamente o conceito de que é um ímpio, está escrito lá no versículo 11 desse capítulo, que diz assim: diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca haverá isto. Ou seja, o ímpio é aquilo que caracteriza porque ele entende, como ele tem uma negação direta da existência e do seu temor, e não há tremor, e não há reverência, e não há súplica, não há devoção dele para com Deus. O ímpio, o que ele faz? Ele efetivamente, ele acredita que Deus não está colocando seus olhos sobre eles. E aí a consequência de tudo isso, o salmista vai no versículo 2 assim: levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta-te a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. Não te esqueça daqueles que são atacados, que são violentados, que são agredidos, que são maltratados, que são vilipendiados pelo ímpio. O ímpio é alguém que certamente, ele sofrerá vamos dizer assim, a ira de Deus. Por quê? Porque no versículo 16 diz assim: o Senhor é rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Mas os gentios ou as nações, efetivamente, numa caracterização daqueles que efetivamente estão colocados na posição de ímpios. Porque a gente sabe que dentro do novo evangelho, o evangelho está sendo levado para todas as nações, e ímpios ou gentios que forem encontrados por Cristo Jesus deixarão essa condição de gentil ou de ímpios e que viverem sobre a obediência, sobre a aceitação e sobre a fé, a manifestação de uma fé sincera, verdadeira, uma devoção verdadeira ao Senhor, em espírito e verdade, como o próprio texto bíblico diz, eles serão parte da própria colheita de Deus. Senhor,
o salmista diz que o Senhor é aquele que é capaz de ouvir os desejos dos mansos, e o Senhor é aquele que confortará o coração, e os ouvidos de Deus estão prontos para esses, tá bom? Não viva que nem ímpios, não viva que nem um ímpio, não viva que nem um insensato, não viva que nem um louco. Procure no Senhor o refúgio, tenha nele a confiança e se estabeleça no caminho de, vamos dizer assim, de aceitação, devoção e de fé em Cristo Jesus. Que a tua casa, que a minha casa, que nós possamos buscar em Cristo uma relação de fidelidade e de segurança, tá certo? Que Deus nos cuide.